O ataque russo destruiu infraestruturas no porto de Odessa, no sul da Ucrânia. A região é crucial para a exportação de grãos. O correspondente Luca Bassani traz as informações direto da Europa. Boa noite, Luca. Mais um capítulo e a gente continua atento a essa história da distribuição de alimentos. É mais um capítulo que preocupa a comunidade internacional, né? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite, Carlos, a todos que nos acompanham. Realmente a gente vê que um dos primeiros resultados da saída dos russos deste acordo de grãos foi exatamente eles não pouparem os portos ucranianos de ataques. Hoje pela manhã nós vemos que o porto de Odessa, o mais importante do país no Mar Negro, né, o mais importante da Ucrânia, foi atacado com 4 grandes explosões. Nós vemos que cerca de 30 milhões de toneladas de grãos podem deixar de chegar em seus destinos finais, algo que preocupa muito os países emergentes e em desenvolvimento do mundo, principalmente considerando o aumento do preço repentino que surgiu no ano passado e pode voltar a acontecer esse ano com a falta desses produtos alimentícios no mercado. Nós vemos que não só isso aconteceu pela manhã, mas também os russos agora trouxeram mais de 100 mil soldados, 100 mil tropas na região de Kupiansk, na fronteira praticamente ali com as regiões de Kharkiv. Lembrando que essa foi uma região também onde eles estabeleceram suas tropas no início desse conflito, até mesmo antes da invasão acontecer propriamente dita, e a gente vê que não só soldados foram observados pelas imagens de satélite, mas também 900 tanques e mais de 370 lançadores de mísseis. Isso pode indicar que a estratégia dos russos possa, então, mudar o direcionamento, não só ficar focada na região mais sudeste da Ucrânia, onde está a província de Lugansk e também Donetsk, mas tentar reconquistar, ou pelo menos conquistar de fato, a cidade de Kharkiv, que é a segunda maior da Ucrânia, com mais de 1 milhão de habitantes. Os ucranianos disseram que as forças de defesa estão muito bem estabelecidas e os armamentos fornecidos pela OTAN lhes dão uma posição confortável na proteção de seus territórios, mas nós observamos que há sempre a iminência de novos ataques, a exemplo desse que aconteceu hoje pelo porto de Odessa e em outras regiões da Ucrânia. Tudo isso indica que a animosidade continuará e nenhum tipo de negociação diplomática será selada até o final deste ano. Ô Luca, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está acompanhando a guerra desde o início, trazendo aqui para a gente o desenho dessa investida russa contra a Ucrânia. De alguns meses para cá, a impressão que se tem é de que a geografia da guerra não foi alterada. Ou seja, os espaços ocupados permaneceram ocupados, aquilo que foi recuperado, não houve muita mudança. Isso se deve ao aumento do apoio internacional à Ucrânia ou ao entendimento de que a Rússia estava perdendo muito mais do que ganhando objetivamente com esse confronto? Porque me parece que algumas escolhas políticas da Rússia, essa, por exemplo, de saída, né, o rompimento do acordo ou a não renovação do acordo, a própria aproximação com a China, tudo isso mostra que o Vladimir Putin, o governo russo, entendeu que essa guerra precisa ser ganha em outras frentes aquelas que eles ignoravam de alguma maneira lá atrás, quando o conflito armado iniciou. Essa é uma impressão equivocada ou tem muito disso? Qual que é a tua leitura? Tem bastante disso sim, Carlos. Nós vemos que durante os últimos meses há um impasse no aspecto militar territorial. Tanto é que desde a reconquista da região de Kherson, em novembro de 2022, não houve uma mudança significativa do controle tanto daquilo que está na mão dos russos quanto que está na mão dos ucranianos. Isso é um problema político interno, tanto para o presidente Zelensky, que tem que mostrar resultados aos aliados ocidentais que investiram bilhões de dólares, bilhões de euros para essa chamada contraofensiva que parece até agora não ter surtido o efeito necessário, a reconquista necessária de cidades grandes, de áreas realmente importantes no aspecto econômico e populacional, ao mesmo tempo que a Rússia também vive uma crise de política interna com o motim armado, foi organizado pelo Grupo Wagner, a fragilidade do presidente Putin, que conseguiu contornar essa crise, mas de qualquer maneira não tem resultados militares positivos para mostrar dentro de casa. E isso mexe diretamente com a percepção e o apoio da população civil, os cidadãos comuns,
para o presidente como um homem forte e também para os soldados, para o exército russo como um todo. Então a gente vê que sim, é um problema que é observado por vários desses analistas e mostra não só a força do Ocidente em conseguir robustecer o exército ucraniano, segurar aqueles territórios, porque a força dos russos ela é também notável, mas ao mesmo tempo os russos procurando outras estratégias para tentar sair com mais territórios do que aqueles que conseguiram até agora. Vale sempre mencionar, apesar dos últimos meses terem sido bastante parados, nós vemos que a Rússia tem cerca de 15% a 20% do território ucraniano ainda ocupado e, portanto, isso não podemos desconsiderar. Ainda é algo bastante valioso na mão do presidente Putin. Obviamente, a gente continua acompanhando, mas esses últimos meses de guerra, a cobertura, às vezes parece ser repetitiva para a nossa audiência, mas se trata exatamente desses dramas da guerra, desses impasses que surgem no meio do caminho. Lembrando que é a primeira vez que a gente acompanha em tempo real, com a velocidade da internet, uma guerra. Ou seja, talvez os fatos não se somem na mesma velocidade em que a gente quer consumi-los nos tempos atuais. O Luca volta logo mais. Um abraço, Luca. Bom trabalho por aí.